Você tem o hábito, às vezes, de começar algumas coisas e parar no meio do caminho? Às vezes a gente coloca na cabeça que vai fazer alguma coisa e é comum a gente, pouco tempo depois, desistir, não é verdade? Às vezes a gente coloca a ideia de que a gente vai aprender uma nova língua e depois de algumas semanas fazendo aula de idiomas, a gente desanima. O que dizer então quando a gente coloca na cabeça que agora a gente vai aprender um novo esporte, né? Porque está na moda. E a gente compra aquelas parafernálias todas, né? E leva tudo aquilo para casa e depois de um tempo aquele negócio vai ficando, né? Aí a gente vai passando por aquelas fases, né? É a fase do ciclismo, é a fase do beach tênis, é a fase de depois ficar tudo isso jogado em algum canto da nossa casa, né? Eu nem vou falar sobre academia, né? Porque assim, tirando o Mateusão, né? Academia é aquela coisa que a gente paga para ficar com a consciência tranquila, né? Porque a pessoa chega e fala assim, como é que está a academia? Está em dia. Está em dia não significa que você está indo, significa que você está pagando, né? Você paga todo mês para responder que está em dia e você não volta lá nunca mais, né? Você só comparece com o boleto. A gente começa a fazer essas coisas e a gente acaba deixando isso pelo meio do caminho. Mas eu queria conversar hoje com vocês na direção de uma perseverança que não é como a nossa, porque ela vem de Deus. E é exatamente nesse sentido que Deus, no que diz respeito à salvação, nos faz perseverar. Nós temos conversado ao longo das últimas semanas sobre as doutrinas da graça, sobre a nossa perspectiva da teologia reformada, sobre a soberania de Deus e sobre a nossa salvação. A gente tem trabalhado essa perspectiva e hoje a gente vai chegando ao último desses pontos, falando então sobre a perseverança dos santos. O teólogo reformado holandês Herman Hoxman, ele certa vez escreveu: a perseverança dos santos é um ato da graça de Deus, pelo qual ele preserva os crentes e santos em Cristo Jesus, em seu poder e por meio da fé, até o fim, para salvação e glória, de forma que eles lutam um bom combate da fé e de forma que nunca possam cair da graça que uma vez receberam. É fundamental nós sabermos ao respeito da salvação, nós não perdemos aquilo que foi conquistado por nós na cruz. Quando a gente tem uma visão equivocada sobre a nossa própria salvação, deixando de lado a soberania de Deus e colocando nos nossos ombros essa responsabilidade, geralmente a gente fica em apuros. Porque a gente pode começar a acreditar que a gente vai conquistar ou vai perder a nossa salvação a partir de alguma coisa que a gente faz ou que a gente deixa de fazer. E aí seria algo como Deus lá no céu, com um bloco de notas, um lápis, uma borracha, olhando para tudo aquilo que a gente faz, apagando e escrevendo o nosso nome do livro da vida, né? E aí, como se você tivesse feito uma boa ação, né? Ajudado alguém a atravessar a rua, né? Ou tido um bom comportamento, opa, deixa eu escrever seu nome no livro da vida, né? Mas, se você está naquele dia do trânsito, em que você disse aquilo que você não deveria dizer, por conta da ira que você não deveria ter, aí apaga o seu nome do livro da vida. Não, desculpa, Deus tem mais coisa para fazer do que ficar escrevendo e apagando o seu nome do livro da vida. A salvação não tem a ver com aquilo que eu e você cotidianamente fazemos. Tem a ver com aquilo que Jesus definitivamente fez por nós na cruz. Então, dessa maneira, nós conseguimos olhar e entender essa nossa perseverança. Nós perseveramos, por quê? Porque nós somos capazes, porque é a nossa performance? Não, a gente já viu aqui que se dependesse da gente, a gente desistiria, porque a gente comumente desiste das coisas. Mas como isso vem da parte de Deus, é Ele mesmo, pela ação do seu Santo Espírito, como a gente viu aqui semana passada, é quem nos faz perseverar. Então eu queria, caminhando nessa direção, convidar você a abrir ou a ligar a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 10,
para a gente conversar um pouquinho sobre isso. João capítulo 10, eu vou fazer aqui a leitura do versículo 22 até o versículo de número 30. Assim nos diz a palavra do Senhor: celebrava-se a festa da dedicação em Jerusalém. Era inverno. Jesus estava no templo, caminhando pelo pórtico de Salomão. Os judeus reuniram-se ao redor dele e perguntaram: até quando nos deixará em suspense? Se é você o Cristo, diga-nos abertamente. E Jesus respondeu: eu já lhes disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome de meu Pai falam por mim, mas vocês não creem. Não creem porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai que as deu para mim é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Oremos. Deus eterno, que a sua palavra venha como uma espada penetrante ao nosso coração, nos trazendo sabedoria, sensibilidade e discernimento, para compreendermos aquilo que o Senhor quer fazer em nós e através de nós. No nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Queridos, o Evangelho de João nos relata Jesus mais uma vez sendo inquirido, sendo questionado, sendo perguntado a respeito dele mesmo, quem ele era, se ele era aquele que todos esperavam, se ele era o Messias prometido, se ele era o Cristo ungido de Deus. E eles, por que você já não diz isso então abertamente para nós? E ele fala: eu estou dizendo isso o tempo inteiro. Eu estou mostrando isso para vocês o tempo todo, mas vocês não conseguem perceber, vocês não conseguem crer, porque vocês não são minhas ovelhas. Vocês não estão com os olhos abertos para aquilo que eu estou fazendo. E aí ele continua dizendo que, olha, aqueles que são meus, esses eu vou levá-los comigo até o fim. E a gente consegue, olhando para esse texto que nos traz essa informação de Jesus conversando com os religiosos, algo precioso para a gente refletir também em relação à nossa própria vida e a segurança da nossa salvação em Cristo Jesus, e como Ele mesmo então é aquele que nos faz perseverar. Então, como a gente tem feito ao longo dessa série, algumas evidências a partir desse texto, e a primeira delas tem a ver com isso. A perseverança dos santos evidencia a dureza do coração humano, é o que nós lemos nos versículos 25 e 26. Eu já disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome de meu Pai falam por mim. Vocês não creem porque não são minhas ovelhas. Por que eles não creem? Por que eles não veem? Porque o coração humano está naturalmente fechado para Deus. Vocês lembram que quando nós começamos essa série, a gente começa falando sobre a depravação total, sobre a condição do ser humano. Essa é a nossa realidade. Deus faz tudo de maneira maravilhosa e perfeita, mas o ser humano, buscando a autonomia, se tornar o seu próprio Deus, fazer as coisas do seu jeito, ele vira as costas para Deus. E aí o caos se estabelece. Ele está longe agora do Criador de todas as coisas. Ele não consegue mais enxergar quem Deus de fato é. Ele carrega ainda dentro de si o fato de ter sido criado à imagem e semelhança de Deus. Então ele está sempre com esse senso dentro do seu coração, que existe algo, mas que ele não consegue compreender, porque ele não consegue saber quem ele de fato é. Nós não conseguimos saber quem de fato nós somos. Nós não conseguimos perceber ou entender aquilo que nós carecemos. Nós não conseguimos entender porque nós temos um vazio dentro do coração. Nós não conseguimos entender o anseio do nosso próprio coração, a não ser que os nossos olhos sejam abertos. Muitas pessoas ouvem, vivenciam, presenciam a ação de Deus. São inclusive alvo da ação sobrenatural do nosso Senhor. Experimentam pequenos e grandes milagres todos os dias, mas muitas vezes não conseguem enxergar, não conseguem valorizar, ou não conseguem perceber. Tem um caso que é relatado nas Escrituras, que Jesus é abordado
por 10 pessoas em estado de lepra. Jesus cura esses homens. Só um deles volta, em gratidão. O milagre foi feito sobre todos os outros. Não teve essa percepção. É assim. O nosso coração, ele é duro, porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E a não ser que venha uma ação externa, do próprio Espírito de Deus nos fazendo enxergar, a gente não consegue ver. E é o que Jesus está dizendo aqui, falou, ó, vocês não estão entendendo, vocês não estão vendo, vocês não creem, porque vocês estão aqui, ó, diante de uma série de coisas, e ainda que os seus olhos físicos enxerguem aquilo que eu estou fazendo, espiritualmente vocês ainda estão com os olhos fechados, vocês não estão compreendendo. Muitas vezes, o nosso coração duro, a gente tem essa dificuldade de enxergar, até que o Espírito Santo abra os nossos olhos. Agora, qual é o cuidado que eu e você, que entendemos, tivemos os nossos olhos abertos para a realidade espiritual da nossa condição e do amor de Deus por nós? É não deixar que essas coisas se tornem tão rotineiras, que a gente volte, deixando de lado essa ação do Espírito Santo, apagando isso, tampando os nossos ouvidos e voltando a essa condição de dureza, porque nós estamos em um mundo instável, contaminado pelo pecado, nós ainda estamos em um corpo corrupto pelo pecado. A gente tem essa tendência, às vezes, como eu digo, de voltar a algumas configurações originais. O cuidado é, às vezes, não fechar os nossos próprios olhos, não endurecer o nosso próprio coração diante daquilo que Deus está fazendo. Às vezes a gente não consegue enxergar os pequenos e grandes milagres que Deus está realizando em nós, diante de nós, todos os dias. Você acordou hoje? Estava respirando? Você fez aquele teste assim, para ver se estava respirando? Estava. Opa! Isso é um milagre da vida. Deus nos concede. Estamos aqui, reunidos, juntos. Você chegou até aqui, teve condições para isso. Acredito que a maioria de nós, a não ser aqueles que não gostam de tomar café pela manhã, estão alimentados. Todos muito bem vestidos, até por causa do frio. Essas pequenas coisas, muitas vezes, são esquecidas, são deixadas de lado, porque elas fazem parte do nosso cotidiano. Às vezes a gente fecha os olhos até para a grande realidade espiritual, da compreensão da nossa salvação. A gente ouve o Evangelho constantemente, essa história da nossa condição e como nós somos amados por Deus em Cristo Jesus, e aí a gente se acostuma tanto com isso, que a gente nem percebe o quão magnífico e majestoso isso é. Presta atenção, eu não mereço, você não merece, mas ainda assim Deus nos amou. Ele fez por nós o que nós não poderíamos fazer por nós mesmos. Às vezes isso se torna rotineiro demais, a gente se acostuma com isso. Por conta desse coração que às vezes volta às configurações originais. Perceba os pequenos e grandes milagres de Deus sobre a sua vida todos os dias. Tenha o coração agradecido. Eu sei, existem aquelas questões supérfluas à nossa volta, que se elas não acontecem do jeito que a gente gostaria, na hora que a gente gostaria, a gente vai deixando o nosso coração cada dia mais endurecido. Não se deixe levar por essas coisas. Deus tem um compromisso, não com os nossos desejos e as nossas vontades, até porque com o coração enganoso que nós temos, nós nem sequer sabemos o que é melhor para nós. Mas Deus tem um compromisso com as nossas necessidades, Ele nos sustenta dia a dia. Que a gente possa ter essa compreensão, que a gente possa, por meio da ação de Deus, através do Espírito Santo, lidar com essa dureza do nosso próprio coração.
Mas seguindo o texto, no versículo 27, nós lemos: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Nós percebemos aqui agora a evidência do chamado irresistível de Jesus. Jesus é aquele que nos chama e nos direciona. Quando os nossos olhos são abertos pelo Espírito Santo e nós conseguimos entender a nossa real condição, a nossa situação, a nossa pequenez, a nossa insignificância, nós olhamos para o amor de Deus revelado em Cristo Jesus, fazendo aquilo por nós, isso constrange o nosso coração e nos leva agora em uma nova direção. Nós temos agora uma nova forma de enxergar o mundo. Nós não vemos mais as coisas à nossa volta da mesma maneira, temos novas lentes, novos óculos. A ação do Espírito Santo que nos trouxe essa compreensão, esse entendimento, abrindo os nossos olhos, os nossos ouvidos, é o que nos capacita agora então a caminhar a partir daí. E Jesus nos conhece intimamente, a partir das nossas singularidades. O chamado dele para cada um de nós se dá de maneiras diferentes por causa disso. Se eu franqueasse a palavra a cada um de vocês, para que você pudesse dizer quando que você de fato se percebeu chamado por Jesus, a gente ouviria inúmeros relatos diferentes. Por quê? Porque existem tantas formas de se relacionar com Deus quanto existem pessoas na terra. Nós somos diferentes e Ele age dessa maneira a partir dessa nossa singularidade. Ele nos conhece intimamente. Talvez, se você fosse relatar essa sua percepção do chamado de Jesus, você diria, foi em um momento estrondoso, onde de repente os céus se abriram, e eu vi, e parecia algo extraordinário. Mas talvez você diga que foi no silêncio do seu quarto, no calar da noite, sem nenhum estrondo, sem nenhum barulho, mas que você teve a convicção de que Jesus estava te chamando para caminhar agora junto com Ele, para que você pudesse viver a vida em uma nova perspectiva, independente de como é. Esse chamado é irresistível, porque a graça de Deus é irresistível. Ela constrange o nosso coração e nos leva agora a viver refletindo o caráter daquele que nos chamou. Essa transformação que vai acontecendo em nós todos os dias, ela se dá porque Ele está nos levando ao amadurecimento, ao caminho da maturidade. É por isso que vai havendo mudança. Ele nos ama como nós somos e estamos, e Ele nos chama apesar das nossas imperfeições. Mas Ele nos ama demais para deixar que a gente continue do mesmo jeito, quebrando a cara com coisas que não vão nos ajudar na nossa jornada. Então Ele mesmo vai nos transformando, Ele mesmo vai nos capacitando. Não é um esforço natural nosso em busca da nossa melhor performance. É o Espírito Santo nos capacitando dia após dia a vencer as nossas lutas, a lidar com o nosso coração endurecido, a perceber de fato uma realidade espiritual que está à nossa volta. Uma realidade que pode mudar e fazer novas todas as coisas. Chegando no versículo 28, nós lemos Jesus dizendo, eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão, ninguém as poderá arrancar da minha mão. E a gente percebe aqui a evidência da fidelidade de Deus. Como nós temos falado ao longo de toda essa série, vida eterna não é algo que tem a ver com merecimento. Você vai viver eternamente porque você merece. Para começar, a vida eterna é algo de todos nós, indistintamente. Todos viveremos eternamente. Nós somos seres cujo espírito é eterno. A questão é, estaremos eternamente do lado do nosso Criador ou não? Estar do lado dele não é algo que tem a ver com a nossa capacidade, nem de escolha, nem de merecimento. Estar do lado dele
é algo que tem a ver com a graça dele. Com a graça dele. Ele faz isso por nós. É por isso que ele não deixa isso se apagar ou se perder na nossa história, uma vez foi ele que fez. É por isso que, como eu disse no início, ele não vai ficar apagando e escrevendo o seu nome com lápis e borracha. O seu nome foi escrito com o sangue do Cordeiro, o sangue que foi derramado. O nosso Senhor tem um atributo de ser imutável. Ele não fica mudando de ideia toda hora. Eu e você, muitas vezes, por conta do nosso coração enganoso que não consegue enxergar as coisas direito, nós sim mudamos de ideia muitas vezes. Deus não. Isso tem a ver com a sua imutabilidade. Logo, se Ele nos amou e nos selou com seu Espírito, que agora passa a habitar o nosso coração, nada pode nos separar do amor de Deus. Esse amor que está em Jesus Cristo. Nada pode nos separar. Você foi selado, você foi selada pelo Espírito Santo de Deus. E Ele te acompanha, Ele caminha com você. Como eu disse, o que acontece é o nosso coração endurecido muitas vezes, trazendo de novo essas cortinas aos nossos olhos, não nos deixando enxergar algumas coisas. E aí o que acontece quando isso se dá? A gente quebra a cara, a gente tem frustrações, a gente machuca pessoas, a gente é magoado. Por quê? Porque a gente saiu da rota. Isso tem a ver com a nossa salvação? Não. A nossa salvação está garantida, mas em um mundo instável, a gente continua tendo essa possibilidade de, por conta de algumas atitudes equivocadas, enfrentar as consequências disso. É por isso que nós somos capacitados por esse mesmo Espírito, para que a gente possa ir corrigindo a rota aqui na história. E quanto mais a gente vai caminhando essa jornada, mais isso vai ficando mais claro para a gente. E aí a gente olha para a nossa própria trajetória lá atrás e vê, opa, olha só, quando eu desviei para cá, quando eu fui para lá, olha a consequência que isso me trouxe. Não é esse o melhor caminho, então a gente corrige esse caminho. E aí a gente se lembra de momentos em que nós fomos alvo desse cuidado de Deus, da misericórdia dEle, e aí a gente traz de novo ao nosso coração aquilo que nos dá esperança, quando nós estamos vivendo os momentos mais difíceis da nossa vida. Por quê? Porque em um mundo instável, a realidade do sofrimento ainda nos afeta. Eu e você vamos sofrer desilusões, vamos viver desventuras. Mas a esperança no nosso coração é que um dia os nossos olhos se abrirão efetivamente para a eternidade e Jesus estará conosco. É isso que traz esse alento, é isso que traz uma paz que não tem a ver com circunstância. Por que você pode ter serenidade em momentos de grandes tribulações, de grandes lutas? Porque nós temos esperança. Nós sabemos que não estamos sozinhos. Deus é fiel em todo o tempo, apesar da nossa infidelidade. Apesar de nós constantemente nos esquecermos dele e muitas vezes o usarmos só quando a gente precisa, como se ele fosse o gênio da lâmpada. Quando o apuro chega, a gente esfrega, ele aparece e realiza os nossos desejos. Muitas vezes nós agimos para com ele dessa forma, mas não é dessa maneira que ele age para conosco. Ele continua constantemente trabalhando no nosso coração. Por quê? Porque é um processo. Nós estamos nesse processo. Se a gente pudesse enxergar com olhos espirituais a vida de um discípulo de Jesus, a gente encontraria ali uma plaquinha pendurada no pescoço, escrito em obras. Não é só com você, é comigo. Todos os dias.
tendo que me recordar dessa história que transforma, de quem eu sou, de quem Deus é, do que Jesus fez. E aí esse negócio mexe no meu coração. E aí a gente vai alinhando a rota. A gente vai consertando esse caminho. A gente vai refazendo algumas coisas. E aí a gente percebe. Aquilo que precisa ser mudado, a gente percebe. A quem a gente tem que pedir perdão, a gente percebe a quem a gente tem que perdoar. A gente percebe aquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós. Nós entendemos agora esse cuidado, essa fidelidade dele conosco em todo o tempo. Pastor, mas você não conhece a minha história, você não conhece o meu dia a dia, você não conhece os meus problemas, está muito difícil. Deus está caminhando com você, Jesus está ao seu lado. Mas pastor, você não está entendendo. As adversidades desse momento são ainda piores. Se tiver mais difícil, sabe o que vai acontecer? Ele vai te levar nos braços. Ele estará caminhando com você. Essa é a promessa. Venham a mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados. Eu vou dar livre descanso para você. Pastor, é bonito o que o senhor está falando, mas o senhor não entende a minha realidade. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Se as lutas estiverem tão grandes, que a gente venha até mesmo a padecer, quando os nossos olhos fecharem para a história, se abrirão para a eternidade, Jesus estará diante de nós, enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas, porque Ele permanece fiel. Por que nós podemos ter segurança na nossa salvação? Porque ela vem de alguém que é fiel. Se a sua salvação estivesse nas suas mãos, você tem toda a razão de ter essa ideia de que você pode ganhar, perder a cada segundo. Agora, se a sua salvação está nas mãos de quem é fiel, como é que você vai perder? Não é possível. Nós perseveramos em fé, porque essa fé não vem naturalmente de nós. Ela é imputada a nós, ela é oferecida a nós, ela é doada a nós, pelo próprio Deus, através do Espírito Santo, aquele que então nos capacita. Dessa maneira, nós percebemos então quão poderoso Ele é. Meu Pai que as deu para mim é maior do que todos, ninguém as pode arrancar da mão do meu Pai, e eu e o Pai somos um. Deus é o próprio autor da salvação. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós sequer podemos entender, pedir, pensar, imaginar. E Ele fez isso. Como eu disse, não existe algo da nossa atitude que leve Deus a nos amar mais ou menos. Ele nos ama porque Ele nos ama em Cristo Jesus. Como eu disse, Ele vai nos transformando porque Ele quer nos levar, nesse processo de amadurecimento, a refletir o caráter de Jesus. É por isso que Ele vai nos transformando. É por isso que Ele não nos deixa do mesmo jeito. É por isso que Ele vai nos ajudando a parar as arestas, a corrigir as rotas. Mas Ele não nos ama mais ou menos por conta da nossa performance. Porque se fosse por isso, Ele sempre ia nos amar sempre menos. Por quê? Porque se Ele fosse nos amar pela nossa capacidade de atingir um padrão de bondade, o único padrão de bondade que o próprio Deus conhece é Ele mesmo, que é completamente perfeito. Eu e você não vamos chegar nesse padrão. Eu e você não temos essa envergadura. Mas Deus tem. Em Cristo Jesus, isso foi garantido a nós. Nós podemos então agora experimentar até a convicção, a certeza disso por conta daquilo que Ele fez. Jesus agora responde algo que vai além da pergunta daqueles religiosos. A pergunta é: você é aquele que a gente está esperando? O Messias prometido? Agora, é importante vocês entenderem quem eles estavam esperando. Alguém que viesse da parte de Deus para os trazer libertação.
E isso em uma perspectiva social, isso em uma perspectiva que tinha a ver com o governo e o poder de um povo, de uma nação. Essa era a expectativa dos judeus que questionam Jesus. O Senhor é aquele que a gente está esperando? É o Senhor que vai nos libertar de estarmos subjugados por esse império romano? É o Senhor que vai nos liderar contra esses que nos oprimem? A resposta de Jesus vai muito além. A expectativa deles estava equivocada. Jesus agora, ao final da sentença de dizer que eles não estão compreendendo porque não são ovelhas dele, deixa muito claro: eu e o Pai somos um. Jesus não é aquele que eles estavam esperando em uma perspectiva de um revolucionário social que iria os ajudar a sair da opressão daquele império. Jesus é o Deus encarnado que entrou na história. Eles perguntam algo a respeito de Jesus e a resposta é muito além daquilo que eles podiam sequer compreender. Isso evidencia o poder dele. Isso evidencia o poder dele. Agora, nós podemos ter segurança e perseverarmos, por quê? Porque quem garante é poderoso para fazer. Quem assegura isso tem poder para assegurar. Jesus não é mais um que entra na história para poder trazer algum auxílio, alguma ajuda, ser alguma referência, ou ter os seus passos a serem copiados e seguidos. Jesus é um Deus encarnado, aquele que entra na história para fazer por mim e por você aquilo que nós não poderíamos fazer. Ele derrama o sangue para pagar nossa dívida de sangue. Ele derrama a vida, porque aquilo que nós merecemos era a morte. Ele faz por nós aquilo que nós nunca conseguiríamos fazer, mostrando o seu poder e se colocando de fato como o autor da salvação. O pastor John Piper, falando sobre essa segurança que a gente tem no coração, a perseverança dos santos, ele diz o seguinte: qual é a conexão entre esta segurança, essa perseverança prometida e a cruz do nosso Senhor Jesus? Pouco antes de derramar seu sangue pelos pecadores, ele levantou o cálice na última ceia e disse, está registrado lá em Lucas 22, este é o cálice da nova aliança, do meu sangue, derramado em favor de vós. O que isso significa é que a nova aliança, prometida mais explicitamente lá nos capítulos 31 e 32 do profeta Jeremias, foi garantida e selada pelo sangue de Jesus. A nova aliança se torna realidade porque Jesus morreu para estabelecê-la. E o que a nova aliança assegura para todos aqueles que pertencem a Cristo? Perseverança na fé até o fim. Aqueles que pertencem a Jesus perseveram na sua fé até o fim, porque essa fé não vem de nós, é um dom de Deus. Ouça Jeremias 32:40, farei com eles aliança eterna, 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 segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que eles nunca se apartem de mim. O temor do Senhor, pela ação de Jesus, nessa aliança estabelecida, é colocado no meu e no seu coração. O pacto eterno, a nova aliança, inclui a promessa inquebrantável: porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Eles não podem, eles não vão. Cristo selou essa aliança com o seu sangue. Ele comprou a minha e a sua perseverança naquela cruz. Se você persevera na fé hoje, sabe por que isso acontece? Por causa do sangue de Cristo. O Espírito Santo que está operando em cada um de nós para preservar a nossa fé, honra a compra de Jesus. Deus, o Espírito, opera em nós o que Deus, o Filho,
obteve para nós. O Pai planejou. Jesus pagou o preço. Ele comprou. O Espírito aplica essa realidade a mim e a você. Abre os nossos olhos. Ele abre o nosso coração para essa realidade. Todos eles fazem isso infalivelmente. Deus está totalmente comprometido com a segurança eterna de seus filhos comprados pelo sangue. Você pode ter uma certeza na sua vida. Jesus te amou eternamente. O sacrifício dele por você é um sacrifício efetivo, eficaz. Se ele fez isso para mim, para a sua salvação, salvação não é algo que a gente perde ali na esquina, quando a gente fala palavras que não deveria. Salvação não é algo que a gente perde por conta de uma atitude equivocada em um mundo instável. Salvação é algo que Jesus assegurou para mim e para você. Eu sei. Isso pode parecer estranho para alguns de vocês que talvez caminharam durante muito tempo em uma perspectiva de fé, onde tudo tinha muito mais a ver com a sua capacidade e a sua performance. Onde você batia no peito para poder dizer: eu garanto a minha salvação, porque eu sou bom, porque eu consigo seguir princípios, preceitos e valores. Mas eu tenho certeza que esse mesmo pensamento foi o que trouxe ao seu coração angústia, medo e insegurança. Porque quando você percebe que você não dá conta, tudo o que resta para você é entrar em pânico. Você vai ficar fazendo as contas para tentar ver se a sua performance está te dando a possibilidade de garantir a sua salvação. E a conta nunca vai bater. Você nunca vai conseguir. Porque você nunca vai ser bom o suficiente. E nem eu. Essa é a nossa realidade. Mas em Cristo Jesus nós fomos salvos. Quem garantiu a sua salvação? Jesus na cruz. O sacrifício dele não foi em vão. É eficaz. A expiação dos nossos pecados em Cristo Jesus é efetiva. Para com esse negócio de ficar achando que agora você está salvo, agora você não está salvo, porque algo que você fez deixou de fazer. Procure fazer as coisas do jeito certo. Por quê? Jesus está te caminhando, te levando para o amadurecimento. Porque você, com o coração constrangido, quer responder em amor a Ele. É isso que a compreensão do Evangelho faz. Repare, a pessoa que não entende o Evangelho, ela pode ser seduzida por caminhos diferentes. Ou pelo caminho da religiosidade, acreditando que tudo agora está nas mãos dela, ela precisa ter essa tal performance, esse tal comportamento, esse tal jeito de agir, de se vestir, de fazer, de falar, para poder merecer a salvação. E ela está equivocada, e ela vai sofrer, e ela vai carregar sobre ela um jugo pesado, que ela não vai conseguir suportar. Mas tem do outro lado o risco da gente ser seduzido pela licenciosidade. Porque eu sei que talvez você esteja sentado pensando: bom, então, se tudo tem a ver com Jesus, eu vou viver minha vida livre, leve, solto, do jeito que der na cabeça, fazendo o que eu quiser, na hora que eu quiser, né? Não é. Sabe por quê? Porque se o seu coração foi constrangido pela verdade do Evangelho, de um amor que te amou sem você merecer, é impossível você não responder amorosamente a esse amor. E como que a gente responde amorosamente ao amor de Deus revelado em Cristo Jesus? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é que me ama. Nós seguimos princípios, preceitos, mandamentos do Senhor, não para conquistar a salvação,
não para conquistar o amor de Deus, não para conquistar um favor, mas em resposta ao amor e ao favor e à graça imerecida que nós recebemos em Cristo Jesus. Isso transforma a nossa história. Por isso, nós perseveramos, em tempo e fora de tempo. Seja um momento bom, seja um momento de dificuldade, nós perseveramos. Pastor, mas por conta desses momentos de dificuldade, eu me afastei, e eu percebo que eu fiz, ou estou fazendo o que eu não deveria fazer, e agora, qual vai ser o meu castigo? Você vai, muito provavelmente, sofrer consequências de algumas das suas atitudes equivocadas. Mas eu tenho dificuldade quando a gente usa essa palavra castigo. Eu acho que Deus, Ele sim nos disciplina, porque como um Pai amoroso, Ele quer que a gente caminhe no melhor caminho. E quando nós então, pela ação do Espírito Santo, percebemos que estamos em passos equivocados, nós nos arrependemos. Nós nos arrependemos. E nós já estamos perdoados, porque Jesus já morreu pelos nossos pecados.